Em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4. O título da nossa mensagem essa noite é A Mente Cristã Contente. Talvez você se pergunte, por que não a mente cristã alegre? Porque a nossa verdade, o que eu gostaria que você levasse para casa no coração, é exatamente o que significa esse contente, né? Por que não a mente cristã alegre, mas a mente cristã contente? Porque a verdade que Deus tem essa noite para o nosso coração é que a alegria depende do conteúdo da mente e coração e não das coisas que nos são exteriores. Noutros termos, a condição para a alegria é o contentamento, não as circunstâncias. Tudo bem? Entenderam isso? É em torno dessa verdade que nós falaremos. Eu estarei lendo, vocês notarão que todo o pano de fundo do apóstolo aqui é um ambiente de profunda tristeza, dificuldade, de tensão, perseguição. Mas por que este homem, ao falar de tristeza, ao falar de suas dificuldades, em 4 capítulos, há pelo menos 14 citações da palavra alegria, para não dizer 37, direta ou indiretamente, né, inspirando os seus leitores a ter uma vida contente em Cristo Jesus. Então, o que nós vamos afirmar é que o contentamento, né, ou a condição para a alegria é o contentamento e não as circunstâncias. Porque Paulo vai nos deixar a par, assim como desde o início das pregações da série aqui em Filipenses, de saúde mental, pregado pelo reverendo, no versículo 8 do capítulo 4, nós partiremos versículo 6 até o 9, mas com um panorama, né, total, partindo desses versículos, 4 versículos, para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para mostrar como que essa verdade que disse a vocês é embasada, está sustentada. Se lembra mesmo qual é essa verdade? O contentamento, lembra? A condição para a alegria é o contentamento e não as circunstâncias. Por isso que o apóstolo, sofrendo, sendo perseguido, preso, na época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Isso mesmo, né, o nome? Mas tinha 4 guardas, né? Se Paulo escreveu de Roma, então é bom vocês lerem Atos 26 até o 28, você vai entender então para onde ele ia com tornozeleira, né? E ali 4 guardas, né? Fazendo turno e contraturno, vigiando o perigoso apóstolo Paulo. Vamos ler? Pode estar sentado mesmo como você está. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Ou será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo aqui usou foi muito amável com os irmãos, uma forma de dizer, vocês demoraram um pouquinho a mandar para mim. É isso que ele está dizendo, mas talvez tenha acontecido alguma coisa, por isso, faltou a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês, ou vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. E o meu Deus, segundo a vossa riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Teu servo que rogou a Ti por mim. Dá-nos a graça e ousadia para transmitirmos a Tua palavra. O que colocaste no meu coração e na minha mente, e me abençoaste, seja assim com os Teus servos. Em nome de Jesus. Teus são nossas mentes e corações. Nossa vida é Tua. Desde o ventre da nossa mãe, desde toda a eternidade. De modo que para Ti, presente, passado e futuro, não existem. Tudo é um eterno já para o Senhor. Mas nós, Senhor, criaturas do Senhor, precisamos tanto do Deus eterno. Fale conosco com a Tua palavra, pois há de passar céu e terra, mas a Tua palavra permanece para sempre. Por Cristo Jesus. Amém. Meus caros irmãos, a Epístola aos Filipenses é conhecida como a carta da prisão, ou uma das cartas escritas da prisão. Não sabemos ao certo de onde o apóstolo escreveu essa epístola. A maior suspeita é que seja realmente de Roma. Mas o tom predominante, como havia dito nesta epístola, é a alegria. Mas observe que essa alegria é sustentada até o final da epístola por um contexto, por uma circunstância de contentamento. Contentamento é o que dá sentido quando nós dizemos, eu hoje estou contente. Eu sei que é uma palavra muito simples, muito comum, assim, hoje estou alegre, e dado a uma herança que a gente tem grega, do mundo grego, a gente acredita que a felicidade é maior do que a alegria.
neotestamentariamente falando, ou seja, o Novo Testamento nos informa o contrário, né? Primeiro que nem tem a palavra felicidade, mas a felicidade seria algo que precisa se repetir sempre, 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 enquanto a alegria, conforme de Jesus, nos capítulos 14, 15 e 16 de João, a alegria que ele nos dá, o mundo não poderá roubar, tirar, ou seja, a alegria é eterna. Mas essa alegria que é eterna, o que embasa toda essa epístola, o capítulo 4, pressupõe uma condição de alicerce a ela, que é o contentamento. Esse contentamento é aquilo em que nada sobra e nada falta. É a plena satisfação. É um pleno deleite e realização, apesar de. Não é um acomodar-se a um minimalismo, conforme hoje se encontra livros falando, contente-se com um pouco, não é isso. Não é uma ilusão. Não é um otimismo ingênuo, dizendo eu não tenho falta de nada, eu não tenho necessidades na minha vida. Não é isso. É incrível, é apaixonante, é admirável, é divino. Como que um homem preso, tendo passado por 3 naufrágios, açoitado diversas vezes, uma dado como morto, depois carregado para um lugar seguro pelos discípulos, de repente se põe de pé, retorna para a cidade de onde havia sido enviado e não fala nada do apedrejamento. Ele só conta as bênçãos. O apóstolo Paulo, o que esse homem tem? Será que é simplesmente alegre? Ou a sua alegria advém do contentamento? Deste conceito bíblico teológico que disse a vocês. Qualquer comentário que vocês pegarem, vocês lerão que Paulo está fazendo uso do que já acontecia naquela época das religiões dos mistérios. Mas também faz uso de 2 correntes filosóficas. Uma é o epicurismo e a outra, nossa, me fugiu da mente. Né? Mas que quer dizer o seguinte, uma se entrega ao prazer absoluto e tal, enfrente o sofrimento buscando deleite. Outra é resista, prive-se ou priva-te de qualquer deleite e você vai vencer. Ora, Paulo pega esses conceitos, mas não descansa a sua alma em nenhum deles. Quando Paulo usa a ideia que eu aprendi, recorda a mente de seus leitores a uma ideia de religião mística. Mas não descansa em nenhuma religião, em nenhuma filosofia. E é aí que faz total sentido o versículo 13. Pois vocês verão mais à frente que quando você ficar encantado com este homem, como que ele só tira 10 na escolinha de Jesus Cristo, e você pensa, então o sofrimento tem muita coisa para nos ensinar. Como é bom sofrer. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Como que o sofrimento nos ensina? Paulo está dizendo, não é o sofrimento que te ensina, o sofrimento não te ensina nada. Se o sofrimento ensinasse, aliás, ensina, né? Mas depende do sábio, conforme Provérbios. Mas se o sofrimento fosse, de fato, o melhor pedagogo, ou o melhor professor, ladrões, marginais, homens com cabelos brancos ou carecas, seriam os homens mais sábios, mais moralmente vistos pela sociedade. Mas nós descobrimos e observamos o quê? Que você pode se tornar um velho, tolo, idiota. Você não veria alguém que foi levado para a prisão e 1 hora depois é livre e não roubar de novo.
Então, o sofrimento nem sempre é o melhor guia. E é aí que faz todo sentido o versículo 13. Quando Paulo diz que pode tudo em Cristo, que o fortalece. É uma epístola apaixonante, porque Paulo nos chama para segui-lo desde o capítulo 1, caluniado, desacreditado, entendendo que a igreja o ama, mas tem medo. E Paulo então escreve essa missiva, essa epístola. Todo o conteúdo desta carta deixa transparecer uma certa intimidade que o apóstolo tem com essa igreja. O apóstolo diz que é a alegria, que é a coroa. Essa igreja é a alegria e coroa dele. Também nos informa que estava esperando o aprisionamento, a execução. Mas, no versículo 9 em diante, Paulo tanto se faz o exemplo vivo de alguém que é contente, quanto apresenta-nos também uma retomada ao capítulo 1 até o capítulo 2 de 3 pessoas muito importantes que aprenderam a ser contentes e serem exemplos. Timóteo, capítulo 2, 19 a 24, Epafrodito, capítulo 2, 19 a 24 também, e o próprio Senhor Jesus Cristo no capítulo 2, quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Evidentemente que Jesus Cristo é o exemplo dos exemplos. Mas aqui, Paulo, ao validar a epístola que escreve, a fim de consolar os irmãos que estavam preocupados com ele, com seu sofrimento, preocupados com o fato de Epafrodito ter adoecido, Paulo põe-se como um exemplo de alguém que é contente. Olha, todo um cuidado de Paulo. Paulo precisa ou não precisa de ajuda? Vocês já leram esse capítulo 4? Paulo ao mesmo tempo diz, gente, não me faltou nada não. Mas que bom que vocês enviaram, hein? Ufa, eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Por que Paulo faz isso? Paulo não quer ser chamado de usurpador. Paulo não quer ser chamado de mercenário. Paulo quer mostrar a esses irmãos que, embora padecesse necessidade, ele esperava em Cristo o seu sustento. Assim como aquela igreja deveria esperar em Cristo o conforto e o sustento. Daí então a verdade dessa noite que disse a vocês: a alegria depende do conteúdo da mente e coração, e não das coisas que nos são externas. A condição para a alegria é o contentamento, e não as circunstâncias. É interessante que os 4 capítulos dessa epístola nos mostram o quanto Paulo sofreu. Mas quem, ao terminar de ler com atenção essa epístola, não se apaixona pelo Jesus Cristo deste homem? Quem, ao ler um homem que foi perseguido, que falaram-lhe mal, foi taxado como fraco, quem, ao ler a sua experiência aqui, diz, que cara que só reclama, que murmurador. Não. Esse homem termina a epístola dizendo, o meu Deus, já não é nossa, é o meu Deus, a experiência dele, há de suprir todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Deus que é rico. Olha, Paulo tem necessidades e chama a Deus de rico. Francamente, nós poderíamos pensar, Ora, se Deus fosse tão rico, por que me falta o calçado? Se Deus é tão rico, por que estou desempregado? Mas veja, a condição para a alegria ou contentamento não é circunstâncias. Se eu tiver isso ou aquilo, eu seria alegre. Se eu alcançasse tal coisa, eu seria mais alegre. Não é o que Paulo diz. Paulo está afirmando que aquilo que é capaz de nos fazer alegres
não são as circunstâncias externas, é o contentamento. O contentamento para o apóstolo Paulo se desenrola aqui, desenvolve em alegria, em pelo menos 4 lições. A primeira lição, versículo 1 a 3. A alegria é resultante, ou é desenvolvida como resultante da amizade ou da comunhão. Sei que o aspecto aqui é bem negativo. Se você ler com atenção, versículo 1 ao terceiro ou ao 3, Paulo menciona nominalmente 2 irmãs, Evódia e Síntique. Essas irmãs são obreiras, essas irmãs são colocadas ao lado de Clemente e colocadas ao lado de alguém que é chamado na língua em que é escrito o Novo Testamento como Zízigo, que quer dizer companheiro de jugo. Ou seja, de algum modo essas irmãs são companheiras de jugo de Paulo, junto com outros irmãos que não são mencionados. E Paulo diz: olha Zízigo, olha meu companheiro de jugo, eu nomeio você para ver o que está acontecendo com essas irmãs. Há uma certa dissensão, há uma certa contenda entre essas 2 irmãs. Tanto que Paulo poderia só dizer: eu rogo a Síntique e Evódia. Mas ele diz: eu rogo a Síntique e eu rogo a Evódia. Ou seja, estou discriminando para deixar bem claro: eu rogo a você e eu rogo a você. E coloco como responsável esse meu companheiro de jugo. A gente teria que ser muito inocente para acreditar que a nossa relação com o irmão, com o nosso irmão de fé, em nada interfere o nosso contentamento ou a nossa alegria. Pode parecer estranho, porque no que eu disse na nossa verdade teológica, é que o contentamento, que a condição para a alegria, o contentamento, ele não depende das circunstâncias. Mas realmente, quem disse que a minha comunhão com meu irmão tem a ver com as circunstâncias? O que Paulo está dizendo é que não tem. Paulo exorta essas irmãs a pensarem concordemente em quem? Em Cristo. A unidade de ideias está em Cristo. As 2 não têm que pensar a mesma coisa, não é isso que Paulo está dizendo. As irmãs na SAF não têm que querer as flores do mesmo jeito. Eu vou querer arroz carreteiro, sei lá, uma coisa assim gastronômica nas reuniões. A outra, não, eu vou querer churrasco. E aí começam a brigar: não, o que é melhor para a irmã? O que você acha? Mas será que vai dar certo? E conversam entre si, e dizem: eu quero uma coisa, você quer outra. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar uma terceira, vamos chamar uma Zíziga, vamos ver o que dá isso. Veja, mas a minha comunhão com a minha irmã, ou com meu irmão, a minha alegria depende disso. Não, Paulo está dizendo, é no Senhor que temos concordância. É no Senhor que os nossos desentendimentos, que as nossas diferenças, que a nossa visão da vida muda. Eu vou ver muita coisa diferente do reverendo Capelar, e graças a Deus. Eu lembro que eu dei aula durante muitos anos no seminário, e tinha um rapaz que dizia claramente que não gostava das minhas aulas e gostava do pastor fulano. Chegou no final, na última aula, ele achando que estava implicando comigo, falou: o senhor é isso, ok, beleza e tal, mas eu gosto da aula do fulano e não do senhor. Falei: graças a Deus. Já pensou se todo mundo gostasse de azul? Já pensou se todo mundo gostasse de vermelho? Graças a Deus, Deus fez o vermelho, o azul, o verde, o rosa. Deus fez árvores vermelha e verde. Deus fez gente feia e bonita. Deus fez gente forte e gente franzina. Deus faz peixinho king, zoiudo, e Deus faz peixe king sem aquele olhão. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquetebol. Tudo isso é para a glória dele, não para a minha. Evódia, Síntique,
o único caminho para unificar o que vocês têm que fazer para o Senhor e terem alegria advinda do contentamento é que vocês pensem em Cristo, no Senhor. Há aproximadamente 4 citações aqui de Paulo, no Senhor, no Senhor, no Senhor, que quer dizer que realmente o contentamento não depende de nada exterior a nós. Não depende de você ter afinidade com o irmão fulano ou com a irmã ciclana. Isso não quer dizer para você maltratar o irmão, não conversar com ele, não é nada disso. Tanto que deu aqui alguma ocasião que a gente não sabe dessa digamos, inimizade entre Evódia e Síntique, desse desacordo. Mas é no Senhor que essas coisas morrem. Meus irmãos, a alegria depende do conteúdo da mente e do coração. E esse conteúdo tem que estar presente ou totalmente cheio de quem? Cristo. A alegria não depende, ou a condição da alegria não depende das circunstâncias. Segundo, desenvolvimento aqui do apóstolo Paulo. Opa, deixar a folhinha aqui. A alegria alcançada mediante a oração e gratidão. Confesso a vocês que, quando eu estava preparando essa parte, eu desci, minha esposa estava na cozinha, naquele, e ainda falei com ela, olha, eu estou me sentindo... por que Deus me bate assim? Não tem algo mais simples do que orar, tem? Não tem, não tem algo mais simples que orar. Agora, tem algo tão complicado, hoje eu estou paradoxal, tão complicado quanto orar, como é agradecer, ser grato. Ser grato é tão difícil, que Tomás de Aquino, num dos seus escritos, orando a Deus, ele diz, Senhor, peço-te só mais uma coisa. Aí ele agradece, né? Diz, peço-te só mais uma coisa, dá-me um coração grato. Meus irmãos, até para ser grato, a gente tem que pedir a Deus que nos dê gratidão. Esse é o nosso estado de alma. Versículo 4-8. A alegria é alcançada mediante a oração e gratidão. Mas isso tem a ver com condições externas? Não. Porque se você está triste, se você está feliz, ora, assim como o peixe precisa da água para viver, passarinho precisa de céu para voar, crente precisa da oração para respirar, para entender o que das circunstâncias. Ele pode encher os pulmões da sua alma e permitir que o ar deste mundo fétido suba para a mente ou desça para o coração. A alegria é alcançada mediante a oração e gratidão. Calbart diz num dos seus escritos que a alegria é a forma mais simples de gratidão. Agora, o contrário também é uma verdade. Quem é grato é o quê? Você já viu alguém agradecido triste? Ó Deus, eu te agradeço, porque como eu sofro. Quem é grato, olha o sofrimento como um apóstolo. O meu Deus é rico, Ele supriu as minhas necessidades. Olha que coisa louca. Olha que coisa que para um homem comum é insensatez. Como que este homem pode ter contentamento numa vida instável? Um dia ele come churrasco, no outro dia pão com água. Um domingo ele está com costela no chão. Não é? No outro, ele tem saudade. No domingo passado. A maioria da gente aqui está longe disso, de entender o que é não poder escolher no domingo o que quer comer. Mas inúmeros irmãos no mundo inteiro não têm um mínimo. Olha, por ano, 41 milhões de toneladas
são lançadas no lixo nas cozinhas do Brasil. Você já pensou o que é isso? Depois você olha aí direitinho, acho que é isso mesmo, tá? Por favor, 2019 que saiu o censo. É muita coisa. Então a gente pode escolher, eu quero isso, eu não quero aquilo. Mas muitos irmãos não têm o que escolher. É sempre aquilo. Ah, pastor, mas eu também gosto de arroz e feijão, como todo dia. Mas é carne, você pode escolher lasanha. Se for como eu, tem que comer arroz com lasanha do mesmo jeito. Enfim, a gente escolhe. E Paulo está dizendo, irmãos, eu aprendi. Como que isso acontece, Paulo? Ele dá a recomendação. Ó, você está ansioso? Você está preocupado com o que vai comer amanhã? Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele volta a repetir algo que já havia dito a Evode e a Sintique. A inimizade de vocês acabam no Senhor, pensando concordemente do Senhor. E a alegria dos crentes começa onde? No Senhor. Não é na lasanha, no churrasco que há de comer. Não é no dinheiro ou quando alcançar tal patamar na sua vida. O crente, tendo ou não tendo, o contentamento enche estômago vazio, que não significa que a gente não tem a nossa obrigação cristã de ajudar a esses irmãos, mas o contentamento enche a mente e o coração do crente e faz com que esses crentes entendam que seja qual for as circunstâncias, ele só encontra consolo no Senhor. Então Paulo diz, olha, se é assim, o que o crente tem que fazer? Vai orar. Vai orar. Paulo diz aos filipenses para que orem com ação de graça, concentrando-se menos nas dificuldades enfrentadas do que nas coisas pelas quais podem agradecer. Ou seja, como é que vocês vão orar? Vocês não vão orar por aquilo que falta simplesmente, vocês vão orar por aquilo que tem. Porque olha como que Paulo traça a forma que esses irmãos oram. Dobrem os joelhos, com oração, súplica, algumas vêm petições, né? Súplicas e ação de graça. A oração é um âmbito geral. Eu vou orar, as coisas não estão fáceis, eu preciso que Cristo me estenda as mãos, eu preciso que Ele me arranque dessa situação, eu preciso de ajuda e você ora. É oração, o sentido mais geral que Paulo está dizendo. E depois ele afunila onde ele pretende levar os irmãos ansiosos. E diz, olha, agora sabe pontualmente cada coisa e tudo que vos inquietam a alma e o coração, que vos deixam instáveis ou incontentes, ou descontentes. Ele diz, apresente a Deus isso com súplicas. A ideia de súplica é uma atitude servil, humilde do crente, diante de Cristo. Ele dobra os joelhos e diz, Senhor, eu preciso, eu não mereço, mas eu preciso, olha quem sou, olha para mim, tenha misericórdia, veja, Senhor, que as mínimas coisas me roubam a paz, veja, Senhor, que qualquer coisa me deixa ansioso, guarda a minha mente e o meu coração. A ideia de súplica é pontual. Eu tenho um objetivo. É isso que eu preciso. É socorra-me, Senhor. É tipo Pedro, em Mateus 14, a menor oração das Escrituras. Senhor, salva-me. Ele tem dúvidas se andar em direção a Cristo, ele chega lá. Mas é interessante como que ele não duvida que o Cristo que não se afunda nas águas, prontamente pode tirá-lo de lá. A nossa fé é assim, vai entender. Nós somos assim, porque a fé não é nossa. Cristo nos sustenta. Ninguém aqui ora acreditando, ó, Deus vai me dar porque eu quero. Não. Olha o que Paulo diz, são ansiosos que oram. O que é uma ansiedade? Ansiedade, já dizia Dom Becker, usando paralelamente com a ideia de murmuração, é o mesmo que dizer, olha Deus, o Senhor não sabe cuidar de mim amanhã como eu sei.
Eu tenho dúvida se o Senhor me ama assim. Aí quando a gente dobra os joelhos em súplica e diz: Senhor, olha para mim, o que eu sei fazer por mim? Como eu me salvo? Conforme diz o salmista, diga ao meu coração, eu sou o teu socorro. É lá dentro que o Senhor tem que dizer, porque senão eu vou me debater neste mar bravio de insegurança e vou morrer afogado por minhas ansiedades. Então Paulo diz, olha, apresente isso. E ele termina dizendo, com ações de graças. Olha, se quem ora demonstra que tem fé, se quem ora suplicando demonstra que Deus é o socorro bem presente e acredita que está orando a um Deus que vai respondê-lo, igualmente fé deve ser demonstrada no final dessa oração, pressupomos final, que Paulo está dizendo, agradecendo. Vocês se lembram da passagem dos evangelhos onde Cristo cura 10 e apenas um volta? Por que o evangelista faz questão de registrar isso? Num contexto todo de fé, em que Jesus faz milagres, o que tem a ver gratidão? O que o evangelho quer dizer é que toda fé genuína é grata. Gratidão é fruto de fé. Por isso que vem no final, Senhor, eu te agradeço. Olha, tudo quanto o Senhor me dá, não o que me falta, mas o que me dá. A alma contente não olha simplesmente para as coisas que lhe faltam, ela sabe que falta, mas há uma dúvida, será que me falta mesmo? Lá em casa, de vez em quando eu oro, né, principalmente na hora da janta, do almoço, Senhor, supra todas as nossas necessidades. Aquela que a gente acha que tem, mas não tem. Aquela que a gente sabe que tem e aquela que só o Senhor sabe que temos, mas nunca pedimos. Porque a gente é tão ignorante, tão pequeno, que conforme diz Paulo em Romanos 8, 26, nem orar o que convém, nós sabemos. Então Paulo deixa aqui por último a ideia de gratidão, de ações de graças. E algo que me levou a descer lá do escritório e conversar com a Keila, é um soco no meu estômago. Quando o Hendsen disse que Paulo deixa por último a ideia de ação de graça, porque igualmente as outras, uma questão de fé, sem ação de graça, sem um coração grato, não tem resposta. É junto. É tal urgência que Paulo fala sobre essa oração, que suplicar e agradecer faz parte da fé, que busca que suas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Já pensou? Nem preciso perguntar quantas vezes você já agradeceu a Cristo por hoje, né? Paulo parece ter em mente Mateus capítulo 6, a começar pela oração do Pai Nosso. E aqui eu gostaria de ressaltar isso. Versículo 5, olha o que diz aí na tua Bíblia. A última parte diz assim, perto está o Senhor. E imediatamente Paulo começa a falar de oração. Muitos estudiosos, exegetas, hermeneutas, vão dizer, olha, perto está o Senhor tem a ver com a vinda de Cristo. Jesus está às portas. Ok, realmente. Mas parece-nos que a ideia imediata ligada a todo o contexto é perto está o Senhor. Então como é que o crente ansioso, descontente, que lhe falta alegria, pode ter suprido a sua alma, as suas necessidades? Paulo lembra, o Senhor está perto. Dobre os joelhos, suplique, agradeça, estenda as suas mãos com todo o peso diário, com tudo quanto te angustia a alma, entregue a Ele, porque o Senhor está perto. Daí então, muitos analisaram e pensaram, olha, provavelmente ele tem em mente essa ansiedade da oração do Pai Nosso, porque o vosso Pai Celestial sabe todas as coisas que você precisa antes que o peçais. Ou seja, o Pai Celestial abre portas e janelas da casa
E o crente desconfiado do lado de fora diz: entra aqui, tem pão, tem carne, tem vinho, tem água, vem, é tua, é teu, ou são teus. A ação de graça, então, é digna de nota aqui. Ela é a condição para que seja aceita a nossa oração. Uma vez que ela pressupõe que o crente que agradece está confessando: Senhor, seja feita a sua vontade, porque o pão é dado a cada dia. Não todo agora. Não todo ontem. Claro que essa passagem nos lembra Êxodo 16, onde acumular para amanhã significa perder até mesmo o pão de hoje. Terceiro, irmãos, a alegria é experimentada no sentido da existência. Versículo 8, parte C e 9. Versículo 8, parte C, última pregação, né? Quando o reverendo trouxe sobre o louvor, o fim principal nosso, retomei isso e coloquei com uma questão prática que Paulo se dá como exemplo. Então, a alegria é experimentada pelo sentido da existência. Quando Paulo, no versículo 8, diz: olha, tudo que é bom, tudo que é puro, enfim, o que nós temos estudado, ouvido nas mensagens durante esses meses, é concluído com: se há algum louvor. Paulo está dizendo, é certo que há louvor nisso. Nisto pensai, a ideia é, isso vocês considerem, ponham o coração nisso, pensem, olhem as coisas que são louváveis. A pureza é louvável, a justiça é louvável, e aqui nos remete imediatamente a Efésios 6, 10 a 20, que nos falam da armadura do soldado cristão. O que nos significa que a alegria cristã não é um fim em si mesmo. Se há algum louvor, nisso pensai. A gente às vezes está muito longe da ideia de louvor. A ideia de louvor nas Escrituras está imbricada, está junta, entrelaçada à ideia de beleza divina, santidade divina, ou melhor dizendo, perfeição divina. Por todas as Escrituras, principalmente nos Salmos, nós vemos que toda a beleza de Deus, santidade de Deus, bondade de Deus, pode ser encontrada na criação, na natureza e em si mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, através das Escrituras. O crente olha para a natureza, se encanta com a beleza, se encanta com a pétala da flor, se encanta com os rápidos jatos, se encanta com a máquina de lavar louça, né? Que maravilha, como Deus é bom. Se encanta com o tênis novo, se encanta com os bichinhos, como que a semente rompe a casca. Enfim, nós nos encantamos com os mistérios do mundo. E aí nós nos perguntamos, quem fez isso? C.S. Lewis, num de seus livros, se não me engano, O Peso de Glória, diz que o ateu é um ser realmente muito interessante, pois vão visitar o Museu de Louvre e está lá as pinturas mais incríveis e lindas. Está lá, de repente, uma pintura, uma paisagem, e aquilo te remete, né? Eu sou mais encantado com aquela que parece ter uma mãozinha assim de pedra, já viu? Geralmente fica no púlpito da igreja desenhar uma cachoeira, umas coisas assim, né? Um cachorrinho, né? E a gente fica ali, a gente viaja, não é? Agora pense um pintor que faz aquela coisa que parece que está viva a pintura, ou aquela estátua. E a gente olha para aquilo, diz Lewis, e fica, que perfeição, que beleza, que cores, como é que ele acertou nisso? E é de tal modo que a gente às vezes acha que é a natureza que é imperfeita. A pintura é mais perfeita do que a natureza, não é? Olha como é o retrato. E ele diz então que quando o ateu olha para isso, para toda a natureza, o quadro pintado por Deus, diz que beleza.
Que coisa linda! E ele para ali, ele adora aquilo, ele não atravessa aquilo. Ele sabe que alguém fez aquilo, e ele louva o pintor. Mas quando ele sai dos traços, dos desenhos, como uma criança que aprendeu a desenhar com a mãe, e depois procura a figura do desenho fora, diz, mas não está igual ao meu desenho. Não vai estar mesmo. Então ele olha fora e diz, olha, obra do acaso. A pintura, perfeição é o autor. Tem um autor, mas fora é o acaso. O que isso tem a ver com louvor aqui? O crente, cuja mente e o coração ama tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é bom, e que sabe que perto está o Senhor, ao contemplar a beleza da criação, ele pode parar e encontrar a resposta do catecismo de fé, pergunta 1. Qual o fim principal do homem? E temos como resposta: o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Você entende o que é adorar a Deus? Adorar a Deus já implicita, já deixa implícito gozar nele eternamente, ter deleite nele eternamente. Mas aí tem a pergunta dos teólogos: mas qual é o fim principal de Deus? E fim aqui não é como ele acaba, mas Deus é Deus. Então, o que é ser Deus? E ele vai dizer, olha, o fim principal de Deus é adorar a si mesmo e gozar em si mesmo eternamente. Mas o que isso tem a ver com se há algum louvor? Pense comigo, um Deus, um ser que criou todas as coisas. Um Deus que faz com que o pintor olhe, se encante com a natureza e queira reproduzi-la numa tela. Que faz com que um ateu, até um estuprador, ou seja lá o mais terrível que seja um homem, ao olhar a natureza, desfrute da beleza dela, porque Deus não nega. Por isso que Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, ou negarás, ou desprezarás. Aí diz, não é qualquer coisa de Deus, é a bondade de Deus. Quer dizer, está aí. O crente olha para isso tudo, e o deleite dele ultrapassa qualquer beleza desse mundo. Por isso que nos Salmos nós encontramos o culto da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, todas as obras do Senhor demonstram as suas maravilhas. E de repente você tem o templo. Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. E diz, toda a terra manifesta a glória de Deus. Todas as aves do campo, dos céus, todos os animais do campo, todos os homens, fiquem em silêncio. Tudo é o templo de Deus. Por que não transformamos isso em idolatria? Porque o crente encontra o sentido da sua existência no autor de todas as coisas e não naquilo que ele criou. Não existe alegria se você esperar ter contentamento nas coisas que Deus criou. Não há contentamento no casamento, há alegria. Mas não há contentamento, ele não é pleno, ele não nos enche em tudo. Ah, mas veja, Adão teve Eva, né? E qual era a questão? Foi completo? Viu Deus que lhe faltava uma auxiliadora, de propósito, né? Que Deus falou, caramba, o que eu fiz? Fiz um homem, por que eu não pensei na mulher? Não, a ideia é para ressaltar, olha a perfeição de Deus, quando que o homem se completa. Mas veja, é quando a comunhão com Deus se quebra, é que o homem se percebe o quê? Nu, perdido. Não há contentamento do homem em nada desta vida, a não ser em Cristo. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, acabem com essa contenda no Senhor, pensem igual no Senhor, estejam firmes no Senhor, é nele e não nas coisas. O fim principal do homem é voltar para Deus. O filho pródigo sai de casa e ele olha de novo para sua casa e vê, olha a bondade do meu pai.
Naquele tempo, o escravo comia pão de centeio, pão escuro, só os filhos, pão de trigo. Mas o que aquele garoto fora, quando lembra do pai, se lembra que ele fazia com seus escravos? Ele dá pão de trigo. Os empregados do meu pai comem pão. Ou desprezarás a bondade do Senhor? O crente olha para tudo, para toda a majestade de Deus na criação e diga: não é possível que eu seja um ponto perdido em toda essa maravilha. E por mais que você queira ou não queira, quando você olha para qualquer lugar, Deus está sendo glorificado. Um dos salmos diz que até a ira do ímpio contra ele há de glorificá-lo. Nada se perde, afeto algum se perde. E eu vou dizer uma coisa escandalosa: pecado algum se perde. Os demônios do inferno, homens do inferno, estão lá como manifestação da bondade e santidade do Deus Criador. Ele é santo, e a santidade dele, a beleza dele, a glória dele aterroriza até os mais vis homens, até a Satanás. Por último, meus queridos irmãos, Paulo nos lembra que uma das coisas que podem nos dar alegria é o exemplo. O contentamento pode ser vivido, experimentado pelo exemplo. Versículo 9 em diante, Paulo parece retornar os 3 capítulos anteriores. Parece que ele está dizendo para Evódia e Síntica: olha o que eu fiz. No capítulo 1, me perseguiram, me difamaram, e como eu respondi? Se lembra a resposta de Paulo no capítulo 1? Contanto que o evangelho progrida. Ou seja, é no evangelho, e o evangelho é Deus, o evangelho é Cristo. O Salmo 50 nos diz que tal qual é Deus, assim é a sua palavra. Encontre a palavra de Deus, encontrará todo o caráter de Deus. Nem um tio de sua palavra se desvia de seu caráter. Nenhuma palavra do Senhor Jesus Cristo é perdida. Esse Deus homem controla pensamento, controla palavra, controla a dor, controla o céu. Eu não sei o que é ser Deus, eu só sei que é ser humano, e dos piores humanos, conforme diz Paulo. Mas veja, o apóstolo diz: olha, isso contribuiu para o progresso do evangelho. Olha como que ele olha a perseguição, olha como ele olha a difamação. Diz: vede, Evódia e Síntique, o que é pensar concordemente no Senhor. Fulano é arminiano, eu sou calvinista, fulano é preterista, eu sou não sei o quê. Mas e aí? Naquele dia, estaremos assentados, juntos, porque somos concordes em Cristo, não entre nós. Veja, meus queridos irmãos, um belo dia perguntaram propositalmente um crente reformado, tentando me lembrar quem, não sei se é John Edwards, se ele veria John Wesley no céu. John Wesley, grande pregador, avivalista, arminiano. E o outro, calvinista, reformado. Você verá John Wesley no céu? Aí pensava, vai dizer longe e tal. Eu o verei de longe. Aí o cara, é isso aí. Porque ele estará tão perto do Senhor, tão perto, que eu não poderei vê-lo perfeitamente. Quer dizer, o Wesley estará perto e ele distante. Isso é pensar concordemente no Senhor. Se você quiser ser o primeiro, meus irmãos, Paulo se põe como exemplo, cujo contentamento está em Cristo. E ele diz como que alcançou este contentamento. Versículo 9 em diante, principalmente o versículo 13 que eu já citei a vocês. Muita folha aqui, né? Veja, aqui está o básico da pedagogia cristã.
Versículo 9. O que vocês aprenderam, de mim aprenderam, receberam, ouviram, viram, isso praticai. Me responda, como é que o crente pode ser alegre em situações adversas? Depois do quê? Ora, Cristo é aquele que domina a sua mente e o seu coração, conforme versículos 7 e 8. Esse crente dobra os joelhos em oração e apresenta a Deus toda a sua ansiedade. Com o que mesmo? Com oração, súplica e ação de graça. Esse crente, depois de fazer isso tudo, quando abrir as portas do quartinho de oração, vai bater uma selfie e dizer: teu servo está orando, Senhor, e colocar no Instagram. Não. Como é que esse crente manifesta a glória de Deus? Como é que esse crente, aonde for, manifestará contentamento e alegria? Portanto, depois do quê? Aprender, receber. Paulo provavelmente está aqui, nos faz lembrar 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor. Quer dizer, eu recebi do Senhor e passei para vocês. Então vocês estão recebendo essa lição de quem? Do Senhor, do Cristo. O que aprendeste, recebestes, ouviu, viram, isso fazei. Não há contentamento sem prática. Não há alegria sem contentamento. E de onde vem essa prática? Paulo vai dizer pelo menos 2 vezes aqui: eu aprendi. Eu aprendi. Ninguém nasce contente. Basta dizer que a gente já nasce chorando, Ninguém nasce contente. Ninguém aprende a ser contente assim, Quer dizer, não é inato essa alegria em nós. Nascemos pecadores, nascemos reclamando. Agostinho dizia em Confissões que desde pequeno ele era um danadinho. Ele mamava sem querer, ele roubava pera. Sempre me lembro do Chico Bento, quando ele disse que roubava pera, eu lembro do Chico Bento roubando goiaba, do Nholau, não é isso? A gente é isso. E ele diz: eu roubava por roubar, não pensa que eu estava querendo comer, não. Era o meu coração. Veja, a gente não é contente por natureza. Como não, pastor? Eu já ouvi aqueles testemunhos: irmãos, antes de me converter, eu saía pelo mundo afora, eu jogava bola sem ter hora para voltar em casa, eu tinha várias mulheres, eu usava isso, usava aquilo, usava isso, usava meia hora. Depois, agora eu sou crente, amém, Jesus me salvou. Isso não é alegria. Isso não é contentamento. O contentamento e a alegria são elementos resultantes de mente e coração guardados pelo Senhor, cuja prática está no versículo 8. O que está no versículo 8? Olha a prática aí. Se há algo, olha, meus irmãos, lembra, eu vou repetir de novo. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se há virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. E aquilo que ocupa o nosso pensamento desvela-se, desdobra-se em quê? Prática. Se a sua mente é habitada por tudo quanto pertence ao Senhor Jesus Cristo, toda a sua delícia, todo o seu deleite, todo o seu amor há de manifestar pelos poros da alma Jesus Cristo. Aí Paulo diz: eu aprendi o segredo. Já falei para vocês que ele usa de propósitos, Daquelas religiões místicas. Esse segredo de vocês, eu vou dizer para vocês qual é o meu segredo. Eu descobri o segredo. Capítulo 1, 2, 3, ele vai usando o próprio Senhor Jesus Cristo como exemplo máximo, mas depois Epafrodito, depois Timóteo, é ele mesmo, e aqui ele começa a falar de si. Mas olha que fantástico, quanto mais Paulo fala de si mesmo, mais Jesus Cristo brilha. Quanto mais Paulo fala que padeceu necessidade,
mais Cristo está presente na vida dele. Quando ele diz que recebeu donativos dessa igreja, mais louvável o Senhor dessa igreja, a tal ponto que ele diz que ele é rico. Deus é rico. E Paulo diz, eu aprendi o segredo. Onde está esse segredo? De onde ele vem? De onde vem esse mistério? Então não se trata tanto de remover a aflição que está sobre nós, mas de mudar a aflição, de transformá-la de modo que ela vire e se converta em algo bem diferente. A aflição de Paulo não é removida. Continua a situação instável. Olha o que Paulo diz, dois extremos. Sei ter muito, sei ter pouco. Sei ter alguma coisa, sei não ter nada. Sei ser humilhado, sei ser exaltado. Sinceramente, essa instabilidade é confortável? É confortável para você? Eu sou um profissional liberal. Gente, é uma tortura. Um dia o cliente aparece, no outro ele sumiu. 2 meses depois aparece ele, olha aí meu horário. Como? Aí Deus está falando, quem cuida de você sou eu. Mas a instabilidade é um peso na alma. E Paulo usa isso aqui como? O que Paulo usa essa instabilidade? É uma lição, eu aprendi. O sofrimento me ensinou. Então você pode pensar, olha, então é bom sofrer. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, oh meu Deus, me mande provações, me mande lutas para que eu aprenda, para que eu seja como Cristo. Não, orar assim é infantilidade. Paulo diz, ó, eu aprendi querendo ou não. Mas eu aprendi a ser contente e isso se manifestar em alegria, não por causa do sofrimento. Não acredite que é o sofrimento. Versículo 13. E aqui a gente entende o versículo 13 como tem que ser entendido. Tanta deturpação que o povo faz, né? Eu aprendi. Por que eu aprendi? Versículo 13, o que está escrito? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas versões vêm, tem me dado poder ou tem me fortalecido. A personagem principal do capítulo 4 não é Paulo. É aí o segredo do contentamento. Quem brilha aqui é Cristo Jesus. Quem existe para o louvor é Cristo Jesus. É Ele que é o sujeito adorado e louvado. A instabilidade só reflete onde Paulo deposita o seu corpo velho e cansado, que faz com que ele diga lá na epístola a Timóteo, prevendo o frio, procura vir ter comigo antes do inverno. E traz o quê? A capa, ou seja, né, coisa para eu me proteger do frio, e o livro, provavelmente pergaminho, as escrituras, né, que não eram assim, eram aquele rolo, né? Contentamento e alegria. Um homem assim pode dizer, né, que quando você vai orar, ó, comece orando, oração geral, apresente as suas necessidades e termine como? Agradecendo. Vamos fazer isso agora? Vamos agradecer? Vamos apresentar nossas necessidades? Vamos nos colocar em pé? Você é contente? Tem alegria? O contentamento e a alegria é uma aprendizagem. Você não nasce com isso. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Dá-nos a tua graça. Ensina-nos. Ninguém como teu Santo Espírito é capaz de mover nossa mente e o nosso coração para ouvir a voz do nosso bom pastor e mestre e nos ensinar. Dá-nos o contentamento em Cristo Jesus. Amém.